Olá, estamos começando mais um Mulher de AZ. Que bom estar aqui com você nessa tarde gostosa e num dia tão especial, na verdade, o Dia da Mulher. Olha que honra e que alegria poder passar o Mulher de AZ ao vivo para você num dia tão importante que eu quero dividir com todas as mulheres de AZ. Bom, e hoje é o nosso Papo de Mulher. A gente está falando do Dia da Mulher e esse vai ser o nosso tema. Nós vamos falar sobre os papéis da mulher. Essa mulher guerreira, que desafia todos os obstáculos, mãe, mulher, esposa, amante, profissional, que cada vez mais atrai a admiração dos homens de AZ também. Eu fico feliz de ter a sua companhia e também a dos meus convidados que estão aqui para poder dividir esse assunto com você a partir de agora. Que bom ter você aqui no nosso Papo de Mulher para falar sobre os papéis da mulher. Para isso eu tenho o prazer de receber as minhas queridas convidadas que já são da casa aqui de sexta-feira, Lucy Gameiro, terapeuta comportamental, e Solange Mello, as duas queridas convidadas que com essa sintonia a gente faz esse Papo de Mulher ficar mais gostoso ainda. E hoje um convidado especial representando os homens de AZ e dando equilíbrio para o nosso Papo de Mulher, Maher Musley, que é psicólogo também e especializado na área feminina também. Bom, é um prazer ter vocês aqui, Lucy. Prazer é meu, Leila. Muito obrigada. Maher, que bom ter você aqui. Fiquei muito feliz quando você aceitou o convite, viu? Eu agradeço muito o convite, principalmente num dia tão especial. Poder falar das mulheres é um privilégio ser homem nessa hora. Bom, e um presente para nós. Vocês vão entender por que quando ele começar a falar. Solange? Boa tarde, é um prazer. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu falei para você que hoje é duplamente, a honra é dupla. A alegria é dupla, por estar aqui, por estar nesse dia tão especial. Né? Que bom. Bom, e hoje a gente vai falar sobre os papéis da mulher. Você que está conectado comigo, já começa a mandar as suas mensagens, porque esse papo só vai ser mais especial com a tua participação. Vamos falar um pouquinho não, tem tanta coisa para falar. Quando a gente fala dos papéis da mulher, a gente começa a pensar, tá, esse papel no contexto pessoal, profissional, familiar, como é que é isso? Vou deixar vocês livres para começar a falar. Bom, eu queria primeiro falar a importância do dia de hoje, né? Eu acho que talvez muitas pessoas não saibam por que o dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. É que em 1857, simplesmente 137 mulheres foram massacradas dentro de uma fábrica porque estavam reivindicando seus direitos trabalhistas. Então, mulheres que eram tecelãs em Nova York estavam reivindicando melhores condições de trabalho, equiparação salarial, elas ganhavam 1/3 do que os homens ganhavam, fazendo o mesmo trabalho que eles. Elas queriam reivindicação de 10 horas diárias de trabalho, não 16, que era o que elas trabalhavam. E essa manifestação foi reprimida de uma forma absolutamente violenta. Essa fábrica foi fechada e essas mulheres foram queimadas dentro da fábrica. Morreram 137 pessoas carbonizadas. Isso no dia 8 de março de 1857. Então, por isso, essa data é comemorada o Dia Internacional da Mulher. Eu acho que essa data não é só para a gente comemorar, é para a gente lutar e continuar lutando, continuar reivindicando. Né? Porque quando a gente olha para trás, parece uma coisa tão bárbara alguém fazer isso com alguém, que fosse com uma pessoa que fosse, né? Ainda mais com 137 pessoas. Mas o massacre ainda continua. Talvez não de uma forma tão clara, tão explícita, tão evidente, mas a gente sabe que o preconceito, Leila, ainda existe. De uma forma talvez bem mais minimizada, mas ainda existe. E eu acho que cabe a cada um de nós. E é uma delícia ter o Maher aqui hoje, porque assim, cabe a nós, mulheres e homens também, lutarmos por isso. Quando a gente vê que os nossos filhos hoje fazem coisas que as nossas avós não faziam, é um grande prazer a gente ver isso. Mas isso foi à custa de muita luta, né? Então, parabéns e vamos continuar lutando. Com certeza. Né? Lucy, os papéis da mulher, em cima do que a Solange falou e o cenário atual. Fala um pouquinho pra gente. Bom, para mim, a mulher, ela representa, pelo menos em teoria, quase que a metade da população, né, do mundo. E
é constituída assim, eu acho que da forma mais bela da presença de Deus mesmo no mundo. É uma parte importante, é uma pedra fundamental no alicerce de qualquer família, de qualquer relacionamento. Concordo com o que a Solange falou, é um dia para ser lembrado, sim. Não tem como a gente passar por ele só dando parabéns, dando felicidades, né? Trocando flores, presentes. A gente tem que pensar assim nesse lado sombrio, da onde surgiu um dia internacional para a mulher. E a gente pode assim, eu acho que a mulher, tenho certeza, é uma das principais causas da existência da humanidade. Não tem como se discutir isso. A gente sabe que, por mais que a ciência esteja evoluída hoje, que existam inseminações artificiais, enfim, a mulher é o berço da humanidade. Então, eu gosto mesmo de focar bem esse lado sensível, feminino. Para mim, quando falam em desigualdade de sexo, eu acho isso muito estranho, porque na concepção de Deus, né, de Allah, eles foram criados da mesma forma, com diferenças, né, mas foram criados da mesma forma. Então não tem como, nesse século XXI, a gente ainda acreditar em superioridade do homem, inferioridade da mulher. Eu acho que chegou no topo porque, assim, somos criados iguais, com diferença, sim, para ser o complemento um do outro, mas que a gente saiba respeitar muito bem a diferença entre uma mulher e um homem, né? Para que a gente possa conviver melhor e que as mulheres também encontrem mesmo o papel dela na sociedade. Porque a gente, com essa busca desenfreada, acho que de tanta opressão, né, tantos anos, olha, em 586 depois de Cristo, na França, foi feita uma reunião para discutir se a mulher era ou não era humana. Imagina isso, né? Não. E aí chegaram ao consenso que, é humana, mas ela só nasceu para servir o homem. Puxa vida, não? Tá, mas imagina a gente pensar nisso no século XXI. A gente faz, né? Na Índia, né? No Código da Índia, a mulher que ficava viúva era incinerada junto ao esposo, sem direito a questionar. Pronto, vai, vira e pronto. Então a gente sabe que a gente teve, assim, um ganho de causa muito grande. Mas eu acho que, em primeiro lugar, não é nem causa, é respeito. Porque a gente vai se fazendo por respeitar. A mulher tem que se fazer por respeitar. Não é chegar e a força, né? Como a humanidade está acostumada, tudo ser tomado à força, tudo ter violência. Não, eu acho que a gente soube usar mesmo esse critério da sensibilidade, do carinho. E aí chegamos onde chegamos hoje aqui no Papo com Mulheres, com a presença de um homem. Aliás, eu civilizadamente. Eu tive já a experiência de estar com o Marret falando sobre uma pauta bem parecida nesse contexto feminino. E você destacou exatamente isso que a Lucy falou, né? Dessa desigualdade, mas o quanto que ela é favorável para o aspecto justamente o quê? Feminino da mulher, né, Marret? Eu acho que toda vez que eu escuto essa expressão, as mulheres têm que ser igual aos homens, isso me causa calafrios, né? Eu digo, não, pelo amor de Deus, não estraguem as mulheres. Elas já são tão belas, elas são intuitivas, elas têm sensibilidade. E é impressionante porque o homem ainda carece muito dessa evolução emocional. O homem, com essa coisa da força bruta, com essa coisa desse modelo arquétipo, esse grande arquétipo do pai, do provedor, ele também precisa sofrer uma transformação e é preciso despertar o seu lado feminino, né? O Jung tem uma expressão e usa muito um conceito de ânima e ânimos, né? E ele já falava que o equilíbrio está naquele ser humano, independente de qual é o sexo, que faz o equilíbrio entre ânima e ânimos, ou seja, o nosso lado feminino e o nosso lado masculino. O grande problema é que quando a gente fica preso em guetos, eu defendo a tese de que as mulheres são melhores, os homens são melhores. Para mim isso é uma grande bobagem. Eu acho que esta convivência é que traz a grande diferença. E a grande diferença, a diferença que faz a gente crescer. Mas infelizmente a gente vive num mundo positivista
que quer criar padrões, que a mulher tem que entrar no mercado de trabalho, tem que ser uma gerente dura, que tem que bater firme. Meu Deus, mas a coisa mais incrível que a mulher tem é a sensibilidade, a intuição, a percepção, a liderança. Esta mãe que sabe gerenciar muito bem os seus filhos, ela sendo gerente, diretora de uma empresa, usando esta sensibilidade a qual vocês se referiram, isso vai ser uma coisa fantástica. Então, para mim, este dia é um dia muito importante, porque eu acho que tem gente que pergunta, mas por que tem um Dia das Mulheres? E ela nos lembra. É claro que não é só porque houve uma catástrofe que a gente precisa lembrar, mas as duas colegas trouxeram uma coisa muito importante. A mulher sai de um grande regime patriarcal que por muitas vezes colocou elas na sombra, onde elas não podem existir, né? Mulheres intuitivas e sensitivas eram queimadas nas fogueiras como bruxas, né? Mas a mulher tem isso naturalmente, ela tem uma intuição que é do seu lado mãe, uma percepção que é um pouco bruxaria, vamos dizer assim. Mas qual é o negativo disso? Então, eu acho que o que nós temos que hoje valorizar é a diferença, porque a diferença faz com que a gente seja complementar. E não o homem é melhor. Quem é melhor, o homem ou a mulher? Acho que esse questionamento é muito complicado, né? Esse questionamento, essa competição toda, né? Enquanto que o que o Mário falou é muito verdade. Se a gente usar tudo isso a nosso favor, como um diferencial positivo, nossa, o céu é o limite, olha lá, né? É verdade. Uma coisa que eu ouço muito, até em consultório, é assim, o quanto essa mudança de atitude feminina está deixando o homem muito perdido. Porque assim, até uns anos atrás, até muitos anos atrás, os papéis eram muito bem definidos. Sim. Né? O homem sabia o papel dele, absolutamente, e a mulher tinha o papel dela. E era tudo muito definido, tudo muito claro. O tempo passou, as mudanças começaram a acontecer, e hoje em dia, essa nova mulher que trabalha, que ganha dinheiro, que é chefe de família, que cuida dos filhos, né? Que Agregou cuida dela funções. mesma, que vota, que dirige automóvel, enfim. Essa mulher, muitas vezes, ela está tirando inconscientemente do homem uma coisa que é a característica dele, que é muitas vezes o poder da conquista. Né? Eu ouço muitos homens de consultório dizerem assim, mas eu não sei mais como chegar numa mulher. Olha Se só. eu puxo uma cadeira, ela acha que aquilo ali é diminuí-la. Se eu abro a porta do carro para ela, ela se ofende. Se eu quero dividir a conta num restaurante, ela diz, não, mas eu tenho dinheiro para pagar, eu não preciso do Manda seu. e-mail então pra gente esse homem de AZ, porque eu tenho certeza que vão ter várias mulheres aqui pra gente indicar. Então, assim, eu sinto assim, que os homens, alguns estão muito perdidos. Assim, mas será que eu não posso mais fazer uma gentileza? Chega a ser uma insegurança, Solange, você percebe isso? A insegurança Eu deles? acho que é a insegurança dos dois lados. A mulher foi muito massacrada. Né? Então, como que diz assim, agora chega. Agora chega. Eu vou tomar conta da minha vida e a gente saiu de um extremo e foi para o outro. É verdade. Né? A gente ainda não chegou no equilíbrio. Então, quando a gente viu no carnaval recentemente, né, os desfiles, escola de samba, mulheres muito masculinizadas, foi inclusive alvo de muita crítica. Né? Mulheres que fazem atividade física de uma maneira muito exacerbada e ficam masculinizadas. Até que ponto isso é bonito? Até que ponto isso é sedutor? Até que ponto isso é atraente para um homem? Né? Então, eu acho que a gente foi de um extremo, saiu de um extremo e foi para o outro. A gente precisa chegar num equilíbrio. E esse homem que a gente vê hoje, que está aí na sociedade, ele poder ser homem, ele poder exercer o papel de homem, né? E a mulher poder exercer o papel dela. Porque acho que está todo mundo muito infeliz. Eu sei todo na mundo verdade, muito é assim, solitário. a gente esquece que tanto homem quanto mulher, a gente ainda tem um resquício atávico, né? Aquela coisa de que o homem saía para caçar e a mulher ficava dentro da Isso ainda caverna, tá muito presente, cuidando, né? cuidando da prole, cuidando, enfim. Até por isso que brincam, né? Que a gente acabou despertando vários sentidos por conta disso. Era uma questão de atenção, né? Você ficar ali dentro, você tinha que proteger o local onde você morava, a sua caverna, você tinha que cuidar dos filhos, da alimentação, enquanto o homem ia para caça.
Quer dizer, o perigo que ele sofria lá fora era um perigo mais físico, né? E a mulher dentro da caverna, ela tinha um perigo mais emocional mesmo, aquela coisa de se o filho ia se machucar, como que ia se alimentar. Então isso já é atávico, é uma coisa que já veio do começo mesmo da humanidade. E hoje em dia isso está muito confuso. As pessoas estão confundindo muito, já não se sabe mais quem faz o quê, para quê e como. Todo mundo às vezes acha um absurdo ver um homem em casa enquanto a mulher trabalha. E não tem assim, eu não acho absurdo coisa nenhuma, desde que um consiga suprir as necessidades do outro, né? Porque é que a gente vende um conceito de cultura, como disse o Marlon, de patriarcismo mesmo, aquela coisa assim, o homem tinha que fazer isso e acabou. O índice de depressão, antigamente, masculina, era muito maior do que o da mulher. A mulher era mais oprimida, mas o homem tinha uma pressão muito grande. Ele sofria com isso. Na época da queda do café, quantos homens não se suicidaram? E as mulheres se mantiveram, porque elas tinham que cuidar dos filhos. Não se dava o direito nem a depressão nessa época, né? A gente tinha que segurar a onda. Então a gente vê que a pressão no mundo masculino é muito maior. Então isso que a Solange falou, que hoje as mulheres estão tirando, né, o que o homem tem que fazer mesmo em relação à mulher, eu acho que deixa realmente muita insegurança. Eu acho que a gente devia rever aquilo que eu falei no começo, que somos diferentes, porém fomos criados iguais, né? A gente foi criado com a mesma finalidade nesse mundo. Então vamos dar espaço, vamos deixar que o homem possa ser homem, né, com a sua mulher. Seja mulher também para o seu homem. Eu acho que isso não é inferiorizar mais ninguém. A gente não tem que ter medo de que com isso a gente volte àqueles tempos, né, obscuros assim, de opressão. É mais ou menos por aí. Eu vou fazer um breve intervalo, mas fica comigo, eu volto em 1 minuto. Até já.